Centro do Rio de Janeiro, onde nasceu a cidade. A cidade nasceu ali na Praça 15, no Cais do Valongo. Nós estamos falando aonde começou o Rio de Janeiro e, na verdade, onde começou o Brasil. Nós temos estruturas do século XIX, construções do início de 1820, 1850, época das primeiras regiões de aterro ali do Rio. Essa região, ela foi totalmente abandonada, né? E o modelo que se privilegiou foi o modelo do automóvel. Se construíam grandes vias, tomando como base modelos americanos. A perimetral, ela foi construída no final da década de 60. Na verdade, ela começou a ser construída antes. Construída em grandes pedaços, ela é um equipamento de outra época, que é totalmente insustentável. Permanecendo esse modelo, a cidade para de andar. Que o centro da cidade não tem mais para onde se expandir, ao mesmo tempo, ao lado do centro, uma região abandonada por quase um século. E aí, depois, por cima de tudo, fazia um grande viaduto, que foi a tampa do caixão, ou seja, impossibilitou se pensar qualquer coisa para essa região. O projeto Porto Maravilha, um dos impactos importantes dele é a mudança em relação à característica urbana da região. Nós somos uma empresa pioneira, né, no processo de administrar uma região de uma cidade, né? A perimetral sempre foi uma coisa agressiva para uma região tão rica do ponto de vista urbanístico como é a região portuária do Rio de Janeiro e o centro do Rio de Janeiro. As cidades modernas, elas têm que pensar em ser cidades mais adensadas, onde seja privilegiado o transporte público. Esse novo modelo, ele privilegia metrô, trem urbano, o VLT, o BRT, totalmente integrados na região. Você não pode pensar numa cidade do século XXI antenada com o que há de contemporâneo aí no desenvolvimento de uma zona urbana onde moram pessoas, ter um viaduto como esse. E a outra grande questão é, as pessoas podem morar no centro. A outra grande quebra de paradigma é no Rio. Para você fazer essa reformulação, a perimetral era um obstáculo. O desafio era botar a perimetral no chão. E para isso não existia ensaio possível. O principal motivo para essa demolição é você conseguir ter uma real reinserção dessa região na cidade. Ela sempre levanta diferentes opiniões. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Basicamente, quem odeia é quem mora aqui e quem adora é quem passa rápido por aqui por cima. O viaduto da perimetral como o principal eixo viário dessa região, qualquer coisa que esteja relacionada à sua intervenção, obviamente, cria impactos e precisa ser bem trabalhado e bem planejada a forma de lidar com isso. Toda a parte viária foi estudada. Trabalho em conjunto com a Sete Rio, com a Prefeitura, sempre estudando alternativas. A partir do momento que resolveu encarar esse desafio, né, e a Prefeitura foi quem tomou essa decisão, ela angariou os parceiros necessários, né, os parceiros mais adequados para colocar isso em prática. Porque a gente tinha, trabalhando para o mesmo propósito, Porto Novo, Porto Rio, Prefeitura, né, a SEDURP, as concessionárias de serviço público, e aí Light, SEG, SEDAI, Rio Luz, CCR Point, DOCAS, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Sete Rio, todos trabalhando para perimetral. Teve todo um plano de demolição da perimetral e o que aquilo poderia afetar a região e o que a gente precisaria implantar para que nenhum problema pudesse vir a ocorrer. Desde o início do projeto, o jurídico tem atuado junto às áreas de forma preventiva e de forma a mitigar e poder conciliar os interesses da população, da empresa e do município. O túnel da Expressa, o objetivo dele é substituir o trânsito da perimetral. A escavação do túnel, propriamente dito, não seria tanto o problema. É que a fundação da perimetral está exatamente em cima do túnel, onde eu tenho que escavar para poder mergulhar para embocar o túnel. A cada dia que passa, são obras que se tornam cada vez mais viáveis por questões de meio ambiente, questões de utilização do espaço urbano, né? Tudo isso favorece muito, vamos dizer assim, a escolha do túnel como obra de arte, que nós chamamos de obra
na parte civil. Para você retirar a perimetral, você tinha que substituir o sistema viário, que se compõe da Rodrigues Alves, que traz o trânsito na região do centro da cidade, e do trânsito da perimetral, que leva para o aeroporto. Abrimos uma outra via que a gente chama de binário. São ruas existentes que foram recondicionadas de forma que pudessem absorver parte deste fluxo de trânsito. Para você fazer isso, você teve que construir primeiro as alças do gasômetro. São 2 alças que trazem o trânsito do viaduto do gasômetro para próximo à rodoviária, mas tendo um dos vãos que é muito complicado. É um vão de 60 metros, ele tinha que ser vigas lançadas em cima do canal do Mangue. E para você lançar essa viga, chegamos ao cálculo que teria que usar um super guindaste. Nós tivemos montar um guindaste de 750 toneladas, tivemos que comunicar até o tráfego aéreo aí, era um guindaste enorme. Está entre os 3 maiores guindastes do Brasil. Ele passou uma semana montando, outra semana desmontando para trabalhar 2 dias. Para construir as 2 vias, nós tivemos que construir um túnel. Então, um túnel pequeno, túnel de 80 metros, chama-se túnel da saúde. Você tinha uma ponta de pedreira em que, para passar a via binária, a gente teve que fazer 3 galerias nele. 2 galerias para carro e uma galeria para o VLT. Ele foi construído embaixo de um prédio, um conjunto habitacional, ou seja, você teria que tomar muito cuidado para não derrubar o prédio. Então ele foi construído a frio, não foi feito a fogo, e teve que vazar de 80 e 80 centímetros, ou seja, se avançou de 80 e 80 centímetros até vazar em função do prédio. O funcionamento do binário passava pela alteração de uso também da forma de circular dos ônibus municipais e intermunicipais. Se falava muito da perimetral, mas embaixo da perimetral você tem uma via importante, que é a Rodrigues Alves. Para você interditar e demolir a perimetral, você precisa interditar a Rodrigues Alves, que tinha um fluxo de ônibus enorme. A cidade do Rio de Janeiro nunca tinha mexido com tantas linhas simultaneamente. Foram mais de 80 linhas municipais e intermunicipais que nós tivemos de fazer ali a transferência. Então, no que diz respeito ao treinamento da parte de operações, a gente teve bastante cuidado em treinar essas pessoas na forma de comunicação, né? Como é que ele orienta o trânsito e como é que ele se relaciona com os cidadãos da nossa cidade. O binário ele foi finalizado para entrega no dia 20 de outubro, que foi o dia que a gente oficialmente entregou o binário. Durante 2 semanas antes de se executar a demolição, nós testamos o binário e é só após 2 semanas que nós demolimos. Foi a primeira circulação de veículos no binário e que a gente fez a primeira interdição realmente da perimetral, substituindo um pelo outro, fazendo com que o fluxo da manhã fosse testado, depois o fluxo da tarde fosse testado. A gente foi ajustando a operação, foi ajustando a sinalização. No dia 2 de novembro, a gente estava pronto para fazer a operação definitiva. A gente identificou trechos da perimetral que poderiam ser implodidos. Que é um processo mais rápido, eu posso quebrar ali embaixo, com menos trauma para a cidade, com menos risco para todo mundo. Porque a ideia é, quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido a gente consegue devolver. E dar uma visão diferente para os cariocas do que seria a região sem a perimetral. O planejamento da implosão em si, eu poderia dividir a questão técnica, que é como implodir a perimetral, uma implosão talvez a das maiores que já tenham sido realizadas dentro de uma área urbana. O departamento jurídico também foi responsável para que fosse verificado se todas as licenças necessárias para que a implosão acontecesse com êxito estavam em dia. Nós estamos falando de aproximadamente 1.000 metros de extensão. Esse prolongamento inteiro é um novo conteúdo de preocupação que a gente acaba tendo que ter. As principais preocupações eram a implosão, propriamente dita, o dano aos prédios, por estarem muito próximos, danos ao subsolo e como que a sociedade ia receber isto. Quando a gente vai fazer um procedimento desse tipo, a gente tem que se preocupar igualmente com aqueles riscos que são evidentes, mas muito mais com aqueles riscos que não são evidentes. Os estudos feitos definiram a forma como ela poderia ser executada. Nós conseguimos ter essa confiança e transmitir isso devido a um software onde você faz as simulações. Você
joga para dentro dele o modelo matemático de um prédio e ele simula o efeito de um terremoto. Foram feitas 34 simulações de implosão do trecho até nós chegarmos nisso aí. Definiram a quantidade de explosivo que pôde ser usado. Então, basicamente, o que se fez foi a implosão dos pilares da perimetral, né, naquela área onde havia as vigas metálicas. É claro que o planejamento não se restringe a isso, né? O planejamento tem diversas nuances. O que existia era a gente tentar alinhar ao máximo as frentes de trabalho, que são muitas, e eu acho que é aí que reside a maior complexidade do projeto. Nossa área de comunicação, ela foi um vetor de colocar em prática a linguagem adequada para se relacionar com os diversos públicos. Nós da comunicação sabíamos que esse momento exigiria, do ponto de vista do planejamento das ações e das campanhas, um grande esforço do ponto de vista organizativo de todas as áreas envolvidas da Porto Novo. Tivemos que criar um comitê só para fazer esta gestão. Reuniões com participação de defesa civil, das concessionárias, das empresas do entorno, dos hospitais. Em cada reunião a gente focava em uma das ações e aí, dependendo desse foco, a gente trazia ou não pessoas de fora para que a gente pudesse cobrir todos os fatores. Nós iniciamos isso com 6 meses de antecedência. Foram feitas várias vistorias a pé, verificando tudo que poderia causar dano. A gente atuou muito fortemente com a área de gestão social da companhia, que fazia a identificação dos interessados. Começou todo com o mapeamento da região. Então, nós definimos primeiro qual seria o público que seria afetado diretamente no raio de evacuação e o público todo indireto também, que seria afetado não só pela implosão, mas também com as mudanças de trânsito. Difícil você tomar conta de toda essa extensão, desses 150 metros de raio a cada centímetro da extensão da perimetral e ter certeza que ninguém vai estar ali. Nós fizemos, por exemplo, vistorias cautelares em todos os imóveis para ver a situação dos imóveis e se eles estariam vulneráveis a algum tipo de impacto. Aplicamos todo um questionário dirigido para a gente conhecer os hábitos das pessoas que moravam e trabalham na região. Se tinham animais que precisavam ser evacuados, tinham portadores de necessidades especiais, pessoas que precisariam de alguma acessibilidade assistida quando da evacuação. Nós tínhamos 53 estabelecimentos que precisavam ser evacuados com cerca de 100 pessoas. Mas aí, considerando todo o público direto e indireto, a gente está falando de quase 400 pessoas que a gente teve que comunicar sobre a implosão e a influência toda direta. O departamento jurídico elaborou notificações de forma a informá-los e mantê-los informados sobre o dia D. Fizemos visitas acompanhando a equipe de obras e a área de gestão social. A área de gestão social foi quem estabeleceu essa relação, negociou, e a área de comunicação ela tinha como missão desenvolver a linguagem adequada e a forma adequada de comunicar com esse público. Instituições, né, Biblioteca Nacional, o INCA também, que era um hospital próximo, o INTO, os tribunais, Cidade do Samba, foram exemplos de locais onde nós tivemos que fazer um relacionamento, estreitar um relacionamento. A maior preocupação do público era estar totalmente informado com o que estava acontecendo, com a integridade física das suas casas e com o fornecimento dos serviços básicos. Se teria algum tipo de interrupção de energia, de gás ou de luz. O primeiro ponto que nós achamos que poderia acontecer era dano ao solo, já que embaixo nós temos várias redes de água, redes elétricas, que abastecem o centro da cidade. Toda a rede elétrica foi verificada, toda a rede de água, toda a rede de gás. Foi construído embaixo, né, um colchão de forma a amortecer esta queda. Nós tínhamos que colocar 12 mil pneus embaixo da perimetral. Nós tínhamos que colocar 3.800 pirulitos. São estruturas com trilhos, né, em tonéis, que facilitaram a quebra, né, de todo o tabuleiro de concreto que veio ao chão. Era uma operação bastante complexa, que exigia uma gestão de inteligência sobre esse processo todo. O suporte administrativo estava baseado em juntar essas equipes e prover os insumos necessários, né? Tudo que fosse preciso ser comprado, tudo que fosse planejado no que diz respeito à parte de comunicação, né? Nós tivemos que montar uma sala chamada
Centro de Controle Integrado, CCI. O CCI, né, a ideia surgiu nas reuniões de planejamento, né, do Grupo Perimetral. Dentro desse espaço, nós disponibilizamos todos os recursos tecnológicos utilizados hoje pela concessionária. São os sistemas de monitoração. Câmeras, sistema de radiocomunicação, essencial para a gente ter um tempo de resposta na prestação do serviço. Então, ter os representantes de cada área acompanhando em tempo real, né, todas as câmeras, com a missão de manter as equipes atualizadas. E ainda, fizemos simulações. As equipes foram para a rua, fizemos a operação como ela deveria ser. Você tem que confiar na equipe, passar para ele que cada um ali tem a sua importância para a execução, para o sucesso da operação. Garantindo a sua comunicação interna, garantindo a distribuição correta do efetivo. A gente teve mais de 30 pontos de bloqueio, por exemplo, então garantir que todo mundo chegasse aos pontos, tivesse os materiais, fizesse as comunicações. Para que no minuto final nós possamos passar o comando da operação para o responsável da detonação, que é o que vai fazer a contagem regressiva e de fato apertar o botão. Até a contagem regressiva nós fizemos e foi um fato inédito fazer um simulado da implosão. Foi proveitoso, naquele momento ali nós encontramos algumas fragilidades. Ali a gente viu que uma série de coisas tinha de ser repensada, ajustar e aperfeiçoar esses checklists para que a gente não deixasse passar nada, todas as áreas garantissem que o trabalho foi coberto e foi entregue. E como começar a remover a perimetral? No trecho como um todo, você faz uma desconexão em 2 pontos, ou seja, separa a perimetral, né, do restante que permanece, para que toda a estrutura fique totalmente desconecta da outra e a gente possa implodir isso aí com toda calma e segurança. A gente tinha um final de semana inteiro para demolir 300 metros cúbicos de concreto, remover 8 vigas de 25 toneladas cada uma, começando num sábado e terminando na madrugada de segunda-feira, para que na segunda-feira o trânsito esteja liberado. No dia da demolição, nós tivemos que executar 34 bloqueios de ruas. Às 5 horas da manhã foram fechadas todas as ruas e todos os acessos previstos. E tudo isso foi centralizado e coordenado pelo CCI. A gente precisava garantir que, primeiro, não houvesse ninguém ali embaixo, não houvesse ninguém num raio direto de possível projeção de pedras e qualquer outro objeto. Nós marcamos um ponto de encontro, que foi na Praça da Harmonia. Ali nós combinamos a atuação, repassamos todos os procedimentos e cada frente de trabalho seguiu com seu grupo em um ônibus que nós locamos para fazer o transporte das pessoas para os pontos de encontro. E elas iam para uma determinada rua. Chegando nessa rua, elas faziam a varredura completa. A gente batia nas portas, as pessoas iam acordando, iam saindo, a gente levava até o ônibus e esse ônibus levavam para os pontos de encontro. Não podia ficar ninguém, então foi tudo mapeado, a gente sabia exatamente quantas pessoas tinham na área. E a implosão, ela só acontece quando cada uma dessas frentes dão um ok, está liberado, foi feita toda a evacuação completa. Pode tocar, hein? Agora começa sério. Que o Rio possa renascer mais e mais a partir dessa revitalização aqui. Viva o Rio de Janeiro, viva essa cidade maravilhosa, vamos em frente. O prefeito Eduardo Vaz já está sobre o praticável. Vamos começar a contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Demarca um momento de mudança urbana da cidade do Rio de Janeiro, mas demarca um momento histórico do país. No mundo, a maior implosão que houve foi um viaduto na China que tem 3 quilômetros. Ele foi 30 dias antes do nosso, senão a gente teria batido o recorde mundial. Nós fizemos uma demolição de 1 quilômetro da perimetral e, proporcionalmente, não houve impacto quase nenhum para a cidade. Essa operação da perimetral, ela vai servir de case para mim, para todas as operações que eu, no futuro, venha fazer
de coordenação de ações de implosão. Eu fiquei impressionado depois que agora que nós terminamos e ver a largura que tem a Rodrigues Alves. Ela é enorme. Eu falei, pô, é enorme, é verdade. Só que a gente não tinha essa percepção. E todo mundo esperou muito e teve uma satisfação muito grande de poder presenciar e tudo ocorrer da forma planejada. A importância desse dia foi imensa, porque ali a gente criou um marco de que a coisa era para valer e que não tinha mais retorno. Estamos aí num desafio bem grande dessa escultura que nós estamos construindo. A melhor história que eu tenho dessa obra aqui foi o meu filho. Ele falava para todo mundo na escola, né? Meu pai vai demolir perimetral. E ninguém acreditava, né? Eu cheguei em casa, depois da implosão, com o colete que a gente estava usando. Eu peguei o colete e falei, aqui, filho, para você o colete, ó. Aí no outro dia eu acordei para trabalhar e ele estava se arrumando para ir para a escola. Aí quando eu fui olhar, ele, por baixo do uniforme da escola, ele estava com o colete para contar para o pessoal da escola que realmente o pai dele tinha participado da implosão da perimetral. O desafio é enorme, não dá pra gente, em poucas palavras, assim, traduzir, mas o desafio é o dia a dia, é você lidar com realidades diferentes, né, com situações diferentes, tá diretamente interferindo na vida do cidadão, seja ele um habitante da região, seja ele uma pessoa de fora, mas com uma crença assim muito grande de que o que a gente está fazendo vai ser muito positivo e vai melhorar muito a vida do cidadão e da cidade do Rio de Janeiro.